Olá, classe, tudo bem? A aula de hoje vislumbra continuar o conteúdo que eu parei na quarta-feira, que era a formação do íon bromônio. Então, temos um caminho diferente para chegar a um haleto de alquila, que é a adição do bromo na sua forma molecular. E aqui eu mostrei, né, um videozinho bem bacana do cara pingando, gotejando ali bromo líquido, um líquido castanho, um líquido avermelhado. E ao cair das gotas na solução com alceno, né, um composto que tem uma dupla ligação, você percebia que o bromo desaparecia. Então, por inspeção visual, né, eu consigo perceber uma reação química acontecendo. A mudança de cor, a liberação de calor, a alteração do aspecto físico, mudança de estado físico, isso são coisas que acompanham uma reação química. Embora esses últimos aí não necessariamente caracterizem uma reação química. Né? Eu posso, por exemplo, congelar essa água, eu ia mudar o aspecto físico dela, o estado físico dela, eu ia passar ela para o estado sólido e ela continua sendo água. Né? Então, mudança em si não necessariamente é uma reação química, mas muitas reações químicas estão atreladas também a uma mudança. Né? Então, só para a gente lembrar a distinção de reações químicas e físicas. Fenômenos físicos podem acontecer, mas o que a gente está vendo aqui são fenômenos químicos. Né? Um fenômeno onde eu não consigo mais, então se pegar a água aqui e descongelar ela, ela volta ao estado inicial, volta ao estado líquido. Com o bromo que foi pingado, gotejado ali dentro daquela solução com alceno, não. Né? Não tem como fazer com que o bromo faça o caminho inverso. Não existe essa possibilidade. Eu preciso gerar aí algum ente químico que dê algum jeito de pegar ele da estrutura. E eu falo pegar ele da estrutura por causa que ele se ligou ao alceno. Ele se ligou covalentemente. Ou seja, o bromo perdeu a sua estrutura inicial, que eu tinha desenhado aqui, só estou fazendo um remember do que aconteceu na última aula. Então, ele perde essa estrutura, ele perde essa ligação dupla, essa ligação que tinha entre bromo e bromo, que é uma ligação simples, quebra aqui, e cada um desses átomos vai para um determinado carbono da estrutura. Por isso que eu tenho como resultante um dialeto vicinal. Tá? E daí? E daí que isso acontece de uma maneira distinta com o que a gente viu anteriormente. Tá? Anteriormente nós tínhamos a caracterização de um eletrófilo, a criação de um carbocátion e o ataque do nucleófilo. Não sei se ficou claro para vocês, embora tenha etapas, essa reação aqui, eu tenho que retirar isso aqui para ficar um pouquinho mais limpo, né? Embora tenha etapas, uma certa quantidade de etapas tanto quanto igual à quantidade de etapas que eu tinha comentado há um minuto atrás, para essa reação uma coisinha distinta ocorre, que é isso daqui, né? Essa estrutura, esse íon bromônio, isso daqui é diferente de um carbocátion. Isso não é um carbocátion, de fato, tá bom? Então, ó, isso aqui é diferente de um carbocátion. É tão diferente porque não não tem nada a ver com carbocátion. É uma estrutura que tem ali uma heterogeneidade quanto à densidade eletrônica, tem uma região mais eletronegativa, tem uma região mais eletropositiva,
mas ela não vai seguir os mesmos acontecimentos que aconteciam com um carbocátio. Então, quando você vê uma reação de um alceno com um aleto molecular, bromo molecular, vamos colocar mais aleto molecular aqui, cloro molecular, iodo molecular, flúor molecular, tá? Todas essas reações, elas seguem na formação de um bromônio, de um íon clorônio, fluorônio, e qualquer outro ônio aí no fim, né? Então, esse íon bromônio, ele não está ali denotado como um carbocátio, embora ele tenha uma região que seja mais eletropositiva. E aqui, como a coisa está simples, é só um alceno, então fica meio irrelevante, parece que fica sem graça, mas a hora que eu aumentar a cadeia alquílica vai ficar mais legal. Mas o que a gente tem que entender é que essa estrutura é o que está aqui na capa dos slides, né? Há um composto cíclico, o íon bromônio, que é formado então pela adição do bromo a essa dupla ligação. Então, o que nós temos aqui, vou até aumentar para que você consiga perceber que nós temos aqui, isso daqui, ó, é um mapa de potencial eletrostático, né? Um mapa de potencial eletrostático, ele indica para você, ele indica quais regiões da molécula têm maior afinidade por cargas negativas e quais regiões da molécula têm mais afinidade por partículas positivas. Então, ou seja, um mapa é algo que mapeia na densidade eletrônica dessa molécula quais regiões são mais afins de um tipo de espécie carregada e de outra. Perfeito? Então, isso que é um mapa de potencial eletrostático te mostra. Se o mapa de potencial eletrostático fosse inteiro de uma só cor, queria dizer que a afinidade dessa molécula para uma determinada carga é homogênea ao redor de toda a estrutura. Nós já vimos ali, por exemplo, o carbocátio, não, né? O carbocátio tinha uma região heterogênea. O íon bromônio também. Aqui eu não sei se dá para ver muito bem, mas essa parte superior aqui está num tom de amarelado, vermelho, alaranjado, né? Então, que é distinto dessa região aqui mais azulada. Então, olha só, existe um mapa de potencial eletrostático de uma molécula e ele mostra que há regiões heterogêneas, regiões da molécula que vão ser mais afins de cargas, e sempre alguém é afim da carga de valor de sinal oposto, né? Então, regiões eletropositivas, como é o caso em azul, eles vão tender a atrair cargas eletronegativas. Da onde isso? Da lei de Coulomb, né? Da lei da física clássica, né? Do magnetismo clássico. As cargas de sinal oposto se atraem. E aí, essa região aqui, mais avermelhada, mais alaranjada, é uma região de densidade eletrônica mais eletronegativa. Então, a região mais eletronegativa vai tender a atrair partículas ou átomos ou moléculas que tenham carga positiva. Mas a gente precisa se preocupar mais agora com a parte aqui de baixo, a parte positiva da molécula. Por que a gente precisa se preocupar com ele? Porque, voltando lá para a nossa reação, o que sobrou daquela história lá da interação do bromo molecular, né? Estou dando a dica aqui, ó, o bromo, né, molecular, quando ele reage, voltando aqui para a nossa reação, aqui, quando ele reage
ele tem sua estrutura clivada de maneira heterolítica, e aqui não ficou explícito isso para vocês, mas tem que se ligar, você tem que estar atento, né? O que você tem que estar atento aqui? Pronto, agora está mais limpo, dá para ficar mais atento com mais facilidade. Você tem que se tocar nisso, que um bromo veio para a estrutura e o outro bromo ficou com um par de elétrons. Então, esse cara aqui está no meio reacional como um Br-. E cadê ele? Está aqui, ó. É ele aqui, ó. O Br-. Tá? Então, esse bromo tem um nome para esse cara, né? O nome é o mesmo, nucleófilo. Ele é um nucleófilo. Não pode esquecer esse conceito. Tem que estar tatuado no teu braço. Nucleófilo é aquilo que gosta de núcleo. Ah, mas como assim gosta de núcleo? O que o núcleo tem? Cargas positivas, né? Tem prótons, tem nêutrons, nêutron não é neutro, mas tem prótons. Então, algo que gosta de núcleos é a mesma coisa que falar que algo que gosta de cargas positivas. De fato, o brometo ele não vai procurar um núcleo, mas ele vai procurar coisas que... Coisas não, né? Vai procurar moléculas que tenham regiões eletropositivas. Onde é que tem uma região eletropositiva na outra molécula ali? Eu desenhei, eu mostrei, né? Tá lá no mapa de potencial eletrostático. Lá tem uma região em azul, né? Bem bonitinha. Tá aqui facinho até pra gente ver. Que... Aqui, ó. Bem embaixo do meu vídeo, aqui tem o íon bromônio. Tem essa região mais eletropositiva, né? Então, essa região é a região onde o brometo vai se atrair e o fará de tal forma a reagir quimicamente. Então, aqui tem uma outra ideia, né, de como que há essa interação, né? E também é uma coisa que em algumas situações já me perguntaram, mas como que eu tenho certeza que o bromo forma esse triângulo, né? Nota que aqui tem dois caminhos possíveis, né? A formação do íon bromônio, da maneira como a gente viu, e um composto aqui está escrito less stable, ou seja, menos estável. Por que não é esse outro aí? Um primeiro fato é que eu estou falando que é menos estável, né? Mas eu não sou ninguém para ficar dizendo o que é mais estável ou menos estável. Mas e sim o cara que sintetizou isso, que caracterizou essas moléculas, ele percebeu que estruturas que tinham, por exemplo, aqui no CHD a gente não consegue perceber, ele percebeu que esses hidrogênios aqui, eles tinham um deslocamento químico devido à ressonância magnética nuclear, que é outro papo, é uma outra conversa, a gente não precisa preocupar aqui, mas ele percebeu que os dois hidrogênios eram equivalentes ali, tinha um deslocamento químico equivalente, é como se eles vibrassem de uma maneira equivalente. Então, só poderia acontecer isso com um átomo, no caso, com o fato de que um átomo estivesse interagindo com ambos os carbonos ao mesmo tempo, de uma mesma magnitude, com uma mesma intenção. Porque se não o fosse, como é o caso aqui dessa outra estrutura, que não é um triângulo, não é um ciclo ali, eu teria esses hidrogênios aqui conseguindo vibrar de uma maneira distinta do que esses dois hidrogênios. E isso tem como saber, tem como medir experimentalmente. É essa técnica de ressonância magnética nuclear. Tem outras, mas uma dessas é essa que permite conhecer a estrutura de uma molécula. E aí então percebeu-se que, devido aos deslocamentos químicos, o que era intermediário nessa reação química tinha que ser a estrutura aqui abaixo, a mais estável, tá? Que é a do íon bromônio. Então, pois bem, depois que então existe a formação desse íon bromônio, ele sofre um ataque
justamente por causa que ele tem regiões mais eletropositivas, ou que tem uma afinidade, aliás, uma região de densidade positiva, ou de depleção de carga, e nucleófilos ou ânions, como de uma maneira geral, vão por uma questão clássica mesmo, da física clássica, do eletromagnetismo, vão tender a se aproximar. E o farão de forma que essa aproximação torna favorável a ligação química. Tá? E essa ligação química traz um benefício para o todo. Porque apesar do que eu escrevi aqui, esse íon bromônio, ele não está... Ele é um intermediário, mas nessa situação, a gente pode olhar aqui só para ele e vai conseguir perceber o porquê. Existe um modelinho aí que nos explica o porquê que ele não está tão bem assim. Então vou me colocar para cá, aqui a gente só vai ficar. Então esse cara aqui, ele não é muito estável, apesar de ser mais estável e termodinamicamente mais estável do que esse que está acima aqui, deixa eu apagar aqui para ficar bonito, né? Apesar disso, esse composto não é tão estável, né? Então, agora, esse daqui apresenta relativa estabilidade. Mas quando eu pego e analiso esse cara aqui embaixo, pelo modelo de Lewis, conhecido de vários carnavais nossos, né? Então, pelo modelo de Lewis, eu vou perceber que o bromo está com um octeto, o carbono está com um octeto e o outro carbono também está com um octeto. Porém, o bromo, assim como qualquer halogeneto, qualquer constituinte da família 7A, vamos pegar uma tabela periódica aqui para mostrar. Então, a família 7A são os caras que estão aqui, né? Ó, flúor, cloro, bromo, iodo, astatínio, tennessino. Família 7A. Tem a família 8A ali, que é dos gases nobres, mas é a família 7A, também conhecida nossa lá da química geral. Então, esses caras têm uma coisa em específico. Eles se estabilizam quimicamente ao fazer uma única ligação. E olha quantas ligações o bromo está fazendo. 2. Então, apesar do composto ser relativamente estável e apesar de todo mundo ali, todos os constituintes dele estar com octeto ou dubleto, no caso do hidrogênio, com octeto completo, o composto por um todo não está no máximo da estabilidade que ele pode alcançar e que ele vai alcançar de uma maneira geral, por causa que é assim que as coisas acontecem na química, na física e na humanidade, né? As coisas tendem para uma condição mais estável, sempre. E para que isso aconteça, para que o bromo faça uma só ligação, esse outro bromo aqui entra em ação, né? Então, ele vai interagir com qualquer um dos átomos de carbono, porque nessa situação é a mesma coisa, mas a gente logo vai ter uns alcenos assimétricos, e nessa situação, ele, ao criar uma ligação, então, fazendo aqui uma ligação do carbono com o bromo, só deixa eu apagar isso aqui para não ficar tão feio, né? Então, eu já vou colocar aqui o bromo dessa ligação, rompe-se a ligação mais fraca que existe. E aqui eu não nos devemos ater quem que é a mais forte, o quanto mais forte que é, mas considere por absurdo que essa ligação nesse complexo, nesse composto, essa ligação carbono-bromo vai ser a ligação mais fraca. E uma vez que quebra-se essa ligação, quebra-se a ligação devido ao fato que o par de elétrons que anteriormente estava aqui
né? Ele vai para o bromo, então um par de elétrons transforma essa carga em zero, some, né, essa ligação química e eu tenho como resultante aí o dibrometo vicinal aí que está expresso aqui, né, aqui ao lado. Então eu tenho essa estrutura como resultante. Isso é utilizado como uma técnica. Essa etapa, essa segunda etapa aí, ela pode ser burlada de vez em quando. E para que é feito isso? Para aumentar a diversidade química. Eu consigo usar um outro nucleófilo no meu meio reacional. E é aqui que o químico se torna malandro da história. Porque quando eu crio esse íon bromônio, aqui eu só falei que tinha esse nucleófilo. Mas se eu colocar um outro nucleófilo que tenha uma carga mais eletronegativa, ele vai competir com esse bromo. E ao invés de ser esse brometo que se ligará ali e formar o dibrometo vicinal, o dialeto vicinal, eu posso ter um outro nucleófilo, né? Então eu vou substituir isso daqui como para NU, para indicar que é um nucleófilo, que foi o que aconteceu aqui, né? O nucleófilo que quebrou ali aquela ligação do íon bromônio. Então, pronto, adicionei um nucleófilo. Se tiver outro nucleófilo na parada, esse nucleófilo pode interagir ali com esse composto. E aí eu posso fazer reações químicas as mais diversas. E o que eu ganho com isso, né? O que se ganha com isso? Bem, ganha-se que daí você sempre pode ter um haleto e qualquer outra função química que tenha um nucleófilo como ponto de partida. O que eu falei na penúltima aula e que eu não comentei aqui, eu comentei só uma vez. O que tem de incrível ou o que tem de mais marcante dessa aula em relação às duas últimas? Que nessa aula, em nenhum momento eu abri minha boca para falar de carbocátion. Perceberam? Ah, mas o íon bromônio é o cátion. Não, eu falei íon bromônio, eu não falei carbocátion. Eu falei que o íon bromônio tinha os carbonos com uma região, uma densidade, ali, uma depleção de carga, um mapa de potencial eletrostático que apresentava uma depleção de carga nos carbonos, então são regiões mais eletropositivas, mas eu não necessariamente chamei ele de carbocátion. Você percebeu isso? Por que eu estou perguntando isso? Porque se você percebeu isso, você vai conseguir resolver todos os exercícios que eu vou te propor agora. Agora não, né? Durante o decorrer das aulas. Porque na última aula em específico eu comentei muito, e eu conversei com vocês sobre o rearranjo do carbocátion. E eu tinha não ficou bom. Eu tinha um carbocátion que poderia se rearranjar pela troca do hidreto ou pela troca da metila, e esse rearranjo aconteceria toda vez que levasse o carbocátion a uma situação de maior estabilidade, né? Aí quanto mais substituído for o carbocátion, mais estável ele é, né? Então aqui isso também nos trazia um ônus, né? Esse bônus do rearranjo trazia o ônus de ter a minha reação sempre tendendo como produto majoritário grupamentos ou, na verdade, produtos dos quais o nucleófilo interagia com um carbono mais substituído. Isso é uma coisa boa ou não, né? De vez em quando quer-se isso, quando é para um medicamento que eu preciso ter um carbono terciário, um brometo ligado a um carbono terciário, mas nem sempre é assim. Então, a forma de
de reação que eu acabei de mostrar aqui, como ela não tem um carbocátion envolvida na história, como não há um carbocátion, ele não se rearranja. Tá? Se não tem carbocátion, não tem rearranjo do carbocátion. Essa é a principal ideia. Então, toda vez que eu tiver um alceno interagindo com um aleto, eu vou ter uma situação onde o meu produto ele não se rearranja. Tá? Ele não tem esse rearranjo.